Olá, pessoal. Estamos iniciando aí mais uma etapa do nosso nivelamento geral em algoritmos. Professor Rony aqui com vocês para dar sequência nos estudos. Para agora, nós temos aí que conhecer um pouco mais dos termos chamados semântica e sintaxe, que são muito importantes para quem trabalha com o desenvolvimento de software em geral. É muito importante que vocês saibam a importância desses dois elementos aí dentro da programação e vamos trabalhar um pouquinho cada um deles, apenas para que vocês conheçam a ideia de cada um deles, mas também conheçam a utilização em todas as linguagens de programação, que realmente todas elas possuem esses dois elementos aí dentro de sua implementação. A chamada semântica, que é o nosso primeiro termo aqui, ela está basicamente relacionada com a ideia de como você estrutura um algoritmo ou um código de alguma linguagem de programação. Então, por exemplo, para se criar algoritmos ou implementar códigos em quaisquer linguagem de programação, a chamada semântica é essencial para que se possa criar soluções computacionais. Ou seja, se você não respeita a semântica de uma linguagem ou de um algoritmo, ele acaba não funcionando, ele acaba não sendo funcional. Mas por que isso? Então, nós temos ali que a estrutura de um algoritmo ou código de qualquer linguagem deve ser respeitada para que se possa ser compreendido esse código, esse algoritmo, por algum interpretador, por um compilador, que são ferramentas utilizadas para execução ou para, pelo menos, permitir que um algoritmo ou um código de uma linguagem qualquer possa ser executado. Então, para que vocês entendam um pouquinho melhor essa ideia, o interpretador, ele basicamente faz o seguinte, vamos supor esse algoritmo que está aqui na direita, é uma estruturinha completa ali, não tem finalidade nenhuma, mas é só um exemplo. Então, digamos que você utilize isso no interpretador. O interpretador vai ler linha por linha e vai ir realizando as ações que você vai pedindo ali nesse algoritmo. E o compilador? O compilador ele vai fazer isso em etapas. Então, por exemplo, ele vai avaliar todo esse conteúdo que está ali, vai verificar se a semântica está sendo respeitada, além de outras atividades, e se a semântica estiver correta, ele vai ou gerar uma aplicação executável, assim um software mesmo já final, ou ele vai gerar um arquivo chamado objeto, que ele pode ser utilizado por um interpretador daí diferente, tá? Como acontece em algumas linguagens de programação, como o Java, por exemplo. Então, nós temos aí essas três opções de execução de algoritmos ou de códigos aí, mas geralmente, né, pensando mais na linguagem de programação, tá? Que podem ser utilizadas aí em cima de códigos que são escritos em editores normais. Então, qualquer um dos três processos precisa que a semântica esteja respeitada, porque senão não é compreensível o que foi digitado no código ou no algoritmo. Então, variáveis, por exemplo, são declaradas antes de seu uso e não depois na maioria das linguagens de programação. Por quê? As chamadas variáveis são estruturas de dados que nós podemos utilizar para que algum valor, algum dado em geral, texto, seja lá o que for, possa ser armazenado na memória do computador enquanto aquela aplicação está sendo executada. E aí o que acontece? Se nós não declaramos uma variável, ou se nós não criamos ela de alguma forma, uma quantidade enorme de linguagem de programação, quando vê o nome de uma variável sendo chamada em alguma expressão, alguma coisa assim, ele vai, tanto o interpretador quanto o compilador vai chegar e falar, ué, quem é esse nome aí? O que é esse nome? Não é uma palavra reservada. E não é uma estrutura também, porque não foi declarada. Então ele fica perdido, acusa erro e a execução não acontece. Então, em grande parte das linguagens de programação e nos algoritmos em geral, nós fazemos assim, como está no exemplo aqui do lado. Existe uma área chamada var, e dentro dela nós fazemos a declaração de todas as estruturas que vão ser utilizadas ao longo do algoritmo. E aí, como elas estão declaradas, então o nome delas foi criado e foi definido um tipo para que elas possam ser utilizadas. E assim, você tem então a possibilidade de que elas sejam utilizadas livremente ao longo da execução. Mas isso é algo que foi pensado para que tenha uma certa lógica. É como você querer chamar uma pessoa pelo nome, mas ela nunca foi registrada com nome nenhum, ela nunca recebeu um nome. E aí o que acontece? Então você não tem como chamar a pessoa, você vai, sei lá, oi, você, tal, mas não tem um nome para aquela pessoa. Então é preciso que essa pessoa seja registrada. E a ideia da declaração de uma variável é mais ou menos a mesma coisa. Você vai dar um nome para essa estrutura e daí a partir disso você pode utilizar ela dentro de um algoritmo ou de um código em uma linguagem de programação.
Essa é a semântica. Então, é uma estrutura que você tem que respeitar para elaborar o seu algoritmo, colocando os comandos, né, as partes corretas na sua devida ordem, posição, seguindo uma lógica. Se tiver estruturas assim que ficam umas dentro das outras, que é comum na programação, você tem que fazer isso de uma forma correta também, senão não é compreensível o seu algoritmo, o seu código, e aí os interpretadores, compiladores não vão compreender o que está sendo pedido para ser realizado, e daí eles acabam tendo problemas aí para executar. A semântica, que é ou a sintaxe, que é o segundo termo importante aqui para ser avaliado, ele é um pouco mais restrito. Então, o que acontece? Quando comandos são escritos, ou seja, comandos são as linhas em geral, assim, normalmente são linhas isoladas de código que são feitas, tá? Então, a sintaxe avalia se os elementos adequados foram utilizados, ou seja, palavras reservadas corretas, escritas corretamente e usadas corretamente, com seus parâmetros obrigatórios e opcionais, ou seja, quando você usa uma palavra reservada, você está dizendo, eu quero que você faça tal coisa. E para que ele faça essa ação, é preciso que você passe algumas informações adicionais normalmente. E essas informações adicionais também têm regras para serem informadas. Então, é preciso respeitar essa construção de um comando para que a sintaxe não dê problema nos interpretadores e compiladores, por exemplo. A escrita correta em relação a maiúsculas e minúsculas, tem linguagens que são importantes que se observe esse detalhe. Na escrita de algoritmos não faz diferença, tá? Mas nas linguagens de programação, a maioria delas é importante, faz diferença. Se você escreve uma palavra reservada em minúsculo, ela funciona. Se você escreve em maiúsculo, ela não funciona mais. Então, é importante respeitar essa diferença. Símbolos aceitos também são importantes, por exemplo, vírgulas, aspas, ponto e vírgula, sinais de multiplicação, divisão, tudo isso tem que ser levado em consideração e usado corretamente de acordo com a regra daquela linguagem que você está utilizando. No caso dos algoritmos, mesma coisa. Cada linguagem de programação possui sua sintaxe particular e a escrita de algoritmos também precisa de regras. Então, realmente, cada linguagem de programação tem suas diferenças. Isso é proposital para a diferenciação entre elas, mas também porque elas muitas vezes possuem finalidades diferentes. Então, aquilo que é implementado em cada uma delas varia, e aí não tem como ter uma linguagem única para tudo. Então, o que acontece é que você cria alternativas em linguagens diferentes, e cada uma delas com as suas particularidades. À direita aqui eu tenho só alguns exemplos, não estou preocupado com a finalidade específica de cada um deles por enquanto, mas são exemplos de comandos escritos de uma forma correta, seguindo a necessidade de sintaxe para cada um deles. Então, por exemplo, no primeiro exemplo ali nós temos a palavra escreva, aí abre um parênteses, abre uma aspas e daí vem o texto. Depois fecha aspas, fecha parênteses. Isso é uma regra que tem que ser seguida. Tá? Então, são detalhes que tem que ser cuidados ali. Da mesma forma, a parte lá de baixo, nós temos a palavra se, condição, entre parênteses, então, tudo isso tem que ser escrito corretamente, senão não funciona e não é aceito por interpretadores, compiladores, como eu tinha comentado antes. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Acho que vai ser bastante útil para o desenvolvimento do restante do conteúdo. Sigam as próximas etapas e bons estudos.